Nem toda herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje, estilhaços. O silêncio era denso. Não o tipo de silêncio que traz alívio, mas aquele que pesa no ar como poeira de ossos. Um silêncio posterior ao grito, posterior à explosão. O tipo de silêncio que só existe quando algo terminou e algo pior está prestes a começar. Elian mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo parecia feito de vidro rachado, sustentado apenas pela teimosia de não se despedaçar. Cada respiração era um esforço. Os pulmões ardiam. A garganta arranhava por dentro como se tivesse sido queimada. O anel em seu dedo ainda pulsava, uma luz turva, faminta, sedenta de algo que ele já não podia mais dar. Tentou se mover. Nada. Era como estar enterrado dentro da própria pele. Um peso morto, uma alma viva presa a um corpo que já não obedecia. Então, cortando o silêncio, veio uma risada, baixa, raspada e completamente desumana. Elian mal teve tempo de virar o rosto. Uma figura surgiu da névoa escura, contorcida, flamejante por dentro, os olhos negros queimando com uma fúria silenciosa. Valen, ou o que restava dele. As garras vieram antes da consciência, fechando-se em torno do pescoço de Elian com uma força sobrenatural. O corpo dele foi erguido no ar como um brinquedo de pano, os pés pendendo, inúteis. Ele lutou. As mãos tentaram alcançar o pulso da criatura, mas era como tentar quebrar rocha com as unhas. A pele ardia onde as garras tocavam. Não era só dor física. Era como se algo arrancasse pedaços da alma. Elian! Calista gritou. Um grito puro, rasgado. Jonas cambaleou para a frente, o rosto coberto de sangue seco e poeira. Seus olhos, dilatados, imploravam ao próprio corpo que obedecesse. Mas ele mal conseguia se manter de pé, enquanto tossia sangue. E caiu de joelhos. Elian tentava respirar, mas o ar não vinha. Sua visão se fechava em bordas escuras. O coração martelava como se soubesse que estava prestes a parar. E então, pensou, com uma estranha calma, é assim que termina. Sem final heróico. Sem discursos. Só o fim. Só o nada. Calista tentou se arrastar até ele, o corpo tremendo. O corpo não tinha mais força. A mana havia sido drenada até a última gota. Cada batida do coração era um esforço. Cada piscar de olhos uma vitória. Mas ela se recusava a desistir. Foi quando sentiu algo no bolso interno do sobretudo de Elian. Os dedos trêmulos encontraram 2 cilindros de cristal. Reservatórios de mana pura, utilizadas como munição pelos arcantores. Seus olhos se arregalaram. Calista nunca havia manuseado uma diretamente. Só ouvirá histórias. Mas ali, diante da morte certa, não havia tempo para pensar. Só para agir. Pega, desgraçado! Gritou, com o que restava da voz. As cápsulas cortaram o ar e se chocaram contra as costas da criatura. A explosão não foi som. Foi luz. Foi violência em estado puro. Um clarão branco, insano, engoliu o salão inteiro. O impacto jogou Elian e Valen como bonecos de trapo. Elian rolou pelo chão, batendo contra uma pilastra com força brutal. O mundo girou. E então, silêncio. Ele tossiu. O som da vida voltando como um eco sufocado. Estava vivo. Mal, quebrado, mas vivo. Calista caiu ao lado dele, os braços trêmulos. Puxou-o contra si, o sobretudo protegendo-os das faíscas e destroços que ainda caíam como chuva metálica. Ela se curvou sobre ele, escudo e abrigo. Quando o mundo finalmente parou de tremer, quando o ar deixou de chiar, o silêncio retornou. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de fim. De cinzas. Calista soltou Elian devagar. As mãos estavam chamuscadas, mas firmes. Respirava com dificuldade, mas respirava. Jonas mancava até eles, o corpo coberto de feridas, mas os olhos ainda vivos. Ele murmurou, a voz mais poeira do que som. Eles olharam. Valen estava de pé. Por um segundo. O peito rachado, a pele escurecida como carvão quebradiço. A energia azul havia sumido. Então o corpo tremeu. E caiu de joelhos. Depois, desabou. Como uma torre que implode de dentro, sem força nem estrutura. Um som oco. Um fim. Calista caiu sentada no chão, ao lado de Elian. Estava chorando, mas sem lágrimas, só soluços,
apenas som. Você tá bem? Perguntou, a voz rouca, esgotada. Elian respirou fundo. E, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, riu. Foi uma risada seca, feia, mas viva. Consegui respirar, murmurou. Já é alguma coisa. Jonas riu também. Uma risada torta, meio engasgada, mas verdadeira. Foi quando Elian parou de rir. Seu olhar se voltou lentamente para o centro da plataforma. O altar. O dedo, murmurou. Calista seguiu seu olhar. E então seu rosto perdeu toda a cor. O fragmento havia sumido. O pedestal de pedra agora era apenas uma marca queimada. Uma cicatriz. Como se o mundo tivesse tentado avisar, e ninguém tivesse escutado. Elian cambaleou até o altar. Seus passos vacilantes ecoaram no salão. Quando chegou lá, olhou o vazio. E falou com a voz de quem compreende algo terrível. O fragmento sumiu, disse, cada sílaba uma pedra. E a gente entregou. Jonas caiu de joelhos. O baque de seu corpo contra o chão soou mais alto do que as palavras. O Valen, ele era só uma distração, murmurou, o olhar perdido. Foi então que a risada voltou. Mais fraca, mais distante, mais inegável. Como se estivesse atrás da parede da realidade, espreitando. Calista apertou o peito com força. As mãos tremiam. O calor da explosão ainda ardia nela, mas o frio vinha de dentro. O que a gente libertou, sussurrou, mas a frase morreu em seus lábios. Elian fechou os olhos. E, pela primeira vez em toda aquela jornada, não sentiu culpa. Nem raiva. Sentiu medo. Medo de verdade. Não medo da morte. Mas medo do que estava lá fora. Do que estava solto. Do que agora os observava de algum lugar invisível, esperando. O chão tremeu de novo. Um estalo profundo percorreu as colunas douradas, reverberando pelas paredes como se o próprio coração da cidade esquecida estivesse partindo ao meio. Uma fenda se abriu entre dois pilares, derrubando blocos de pedra entalhada como se fossem brinquedos. Está desmoronando, gritou Calista, a voz entre o pânico e a dor. No teto de mármore, surgiram rachaduras como raízes de uma árvore maldita. E por elas, água. Primeiro em gotas, depois em fios grossos, até explodirem em jorros. O rugido que se seguiu não era um som. Era um presságio. O lago negro, pressionando séculos de peso e maldição contra o que restava da estrutura. Merda, merda, merda. Jonas tropeçou para trás, puxando Elian pela gola como quem tenta salvar um amigo de ser engolido pelo inferno. Vai! Eles correram. A cada passo, o salão atrás deles se partia. Colunas ruíam como gigantes morrendo. Candelabros antigos despencavam das alturas como estrelas em queda. Os estandartes, bordados em runas antigas, pegaram fogo, combustão espontânea de magia quebrada. A destruição era completa. O caos, absoluto. A água já alcançava os joelhos quando eles avistaram o túnel. O frio subia como dedos finos de morte. E ainda assim, Elian hesitou, o olhar voltado uma última vez para o altar vazio, para o fragmento ausente. Foi aqui que começou, pensou. E é daqui que o mundo vai sangrar. Ele foi o último a atravessar a entrada. Assim que o fez, uma porta negra, antes invisível, caiu do teto com um estrondo seco. Única, antiga, final. Uma prisão mágica ativada por instinto ou desespero, selando o que havia atrás. Ou tentando. Eles ficaram ali, por um momento, imóveis. Ofegantes. Encharcados. Cobertos de sangue seco e cinza mágica. Vivos. Mas não ilesos. A gente precisa subir, disse Calista, a voz rouca, a mão esquerda chamuscada e trêmula sob o sobretudo. Elian assentiu com um leve movimento de cabeça. Não disse uma única palavra. E não era por falta de coragem. Era por falta de sentido. Nada que pudesse ser dito sobreviveria à brutalidade do que estavam prestes a encarar. Jonas, com o rosto ainda manchado de sangue, escuro, grosso, quase seco nos cantos da boca, limpou-se com o dorso da mão, num gesto apressado, mais de urgência do que de vaidade. Mancando com cada passo, foi ele quem puxou os dois escada acima. Degrau por degrau. Respiração após respiração. Tremor após tremor. A cada lance vencido, o ar mudava de forma imperceptível, mas fatal. Ficava mais denso, como se algo invisível pressionasse os pulmões por dentro. Mais quente, como se o próprio calor do inferno estivesse subindo para encontrá-los. E mais vivo, porque havia gritos. No início, abafados, como se viessem de muito longe,
distorcidos pelo eco do tempo. Mas à medida que avançavam, tornavam-se nítidos. Gritos de dor, de pânico, de perda. Elian sentiu o estômago se revirar antes mesmo de entender o que escutava. Porque aquilo não era sofrimento comum, era guerra. Emergiram por uma das passagens laterais da ala leste da academia. A entrada estava parcialmente bloqueada por escombros e fumaça, mas a visão que os esperava além da arcada era tão clara quanto um pesadelo. O céu havia esquecido as estrelas. O sol já não residia ali há muito tempo. No lugar dele, nuvens pesadas vagavam como titãs adormecidos, prenunciando uma tempestade que não seria feita apenas de chuva. Um trovão ribombou ao longe, sem luz, como um aviso final. Era meia-noite. Eles haviam passado muito tempo no subsolo. Tempo demais. E Babylon não era mais Babylon. A fumaça pairava em véus ondulantes, como fantasmas procurando um lar. E por trás dela, a academia ardia. Explosões dançavam nos telhados como fogos de artifício amaldiçoados. Mas não havia festa. Não havia música. Não havia esperança. Somente destruição em cada luz que se acendia. Somente morte em cada canto que se iluminava. Feitiços cruzavam os céus em arcos tortuosos e desgovernados, como se a própria magia tivesse enlouquecido. Vermelho, azul, verde, roxo. Cada clarão era uma sentença, uma lâmina lançada ao acaso que explodia contra os prédios em colapso e fazia o chão estremecer sob seus pés. Nos relâmpagos de magia, eles viram criaturas, não homens, não feiticeiros, monstros. Caminhavam entre as chamas com pele escura como ferro em brasa, cintilando em reflexos metálicos como se tivessem sido forjados nas profundezas da terra. Eles não corriam. Marchavam, como se soubessem que nada podia detê-los. E as muralhas, aquelas muralhas que protegiam Babylon desde tempos imemoriais, encantadas por séculos de feitiços, ruíam como papel molhado diante da força bruta daquelas coisas. Com garras e lanças feitas de ossos fundidos, as criaturas dilaceravam estruturas com a naturalidade de quem respira. Jonas parou. Calista ofegava atrás dele. Elian permaneceu imóvel, com os olhos fixos na paisagem desfigurada. A Babylon que conheciam não existia mais. Entre a fumaça e as chamas, entre o som das muralhas se partindo e os gritos que dilaceravam o céu, havia ainda quem resistisse. Professores, alunos, guerreiros, crianças. Resistiam, ou ao menos tentavam. Alguns empunhavam suas varinhas com as mãos ensanguentadas, os dedos quebrados, os braços cobertos de cortes que continuavam abertos mesmo sob feitiços de cura. Outros haviam perdido suas varinhas há horas, ou minutos, talvez segundos, e agora lutavam com espadas encantadas, bastões improvisados, ou com os próprios punhos, guiados por pura fúria desesperada. Eles gritavam. Gritavam com a garganta em carne viva. Gritavam enquanto morriam. Gritavam enquanto sobreviviam. Gritavam por ajuda. Por justiça. Por alguém que ouvisse. O chão sob os pés de Elian era quente como febre, escorregadio como o ventre de um pesadelo. Um tapete úmido de sangue e brasa se estendia por toda a extensão do corredor, misturando o vermelho vivo dos humanos com o negro denso dos monstros. Cada passo parecia mais um mergulho no abismo. As solas dos sapatos afundavam em carne e cinzas. Os corredores sagrados da academia, outrora adornados com tapeçarias que narravam conquistas ancestrais, agora estavam carbonizados até os ossos das paredes. As grandes estátuas dos fundadores estavam partidas ao meio, algumas deitadas como sentinelas derrubadas, outras explodidas em fragmentos irreconhecíveis. Escadas pendiam dos andares superiores como costelas quebradas de um titã moribundo. Corpos estavam por toda parte. Alguns ainda debruçados sobre grimórios abertos, feitiços que nunca seriam finalizados. Outros jaziam ao lado de cartas escritas às pressas, inacabadas, com palavras como desculpa, volte e se der tempo. Todas as promessas de um futuro, quebradas. Todas as histórias, encerradas. As paredes ardiam com fogo verde. Não era um fogo comum. Era um fogo que zumbia, que ria, como se tivesse consciência, como se apreciasse a dor que causava, como se risse como um demônio escondido em cada labareda. Calista engasgou com a fumaça e cobriu a boca com a mão. Sua voz, quando escapou, foi um sussurro trêmulo. Por todos os deuses. Mas os olhos dela, os olhos ainda estavam ali. Alerta. Afiados. Absorvendo tudo, mesmo quando a alma queria fechar as janelas. À frente deles, o salão principal,
que tantas vezes fora palco de cerimônias, risos e canções, havia se tornado uma zona de guerra. Um grupo de professores se mantinha próximo à entrada, formando uma linha improvisada de contenção. Cada um conjurava barreiras entre um feitiço e outro, mesmo com os braços enfaixados às pressas, os olhos fundos de cansaço e as vestes rasgadas até parecerem andrajos. Um deles ergueu a varinha para o alto e gritou uma palavra de contenção. Mas não houve tempo. Uma besta da sombra, feita de pura ausência de luz, de costelas afiadas e olhos queimando em branco, surgiu como um raio. Rasgou a garganta do professor antes que o feitiço deixasse sua boca. Ele caiu de joelhos, com os lábios ainda tentando completar a palavra, como se isso pudesse salvar seu último segundo. Ao lado, um garoto, não mais velho que 14 anos, lutava com uma adaga pequena demais para aquela guerra. Seus braços tremiam tanto que mal conseguiam manter a lâmina erguida. Ele gritava por alguém. Por qualquer um. E acima, muito acima, onde antes moravam as estrelas, uma sombra colossal cruzava o céu. Algo alado. Algo quente demais, grande demais, errado demais. Passou em frente à torre quebrada como se zombasse de tudo que havia ruído. Depois cuspiu brasas. Brasas vivas. Destruição pura. O rugido que soltou fez as pedras da muralha vibrarem como cordas desafinadas. E os ossos de Jonas quase se partiram sob o impacto. Ele cambaleou e se apoiou contra a parede, os olhos arregalados, os joelhos trêmulos, a alma ameaçando sair pela boca. Isso é real. Eliam avançou um passo. Só um. Mas foi como atravessar um milênio. Os músculos estavam pesados, queimados. A fuligem se colava à sua pele como tinta maldita. As garras da criatura que o ferira mais cedo ainda estavam marcadas em seu pescoço como brasas cicatrizando em carne viva. O olhar dele estava perdido. Preso. Dividido entre o que via, professores tombando, alunos fugindo, monstros se banqueteando em salas de aula, e o que sentia. Vazio. Ele abriu a boca. Tentou falar, mas quando a voz finalmente saiu, ela era quase inaudível. Um fiapo de dor que mal cortava o ruído da guerra. Isso foi por nossa causa. O silêncio entre os três cortou mais fundo que qualquer grito. Jonas apertou os lábios. Calista desviou os olhos. Era uma pergunta sem resposta. E ao mesmo tempo, com todas as respostas. Mas então, Calista respirou fundo. E quando voltou a olhar, os olhos verdes estavam brilhando de lágrimas que não caíam. Não temos tempo para culpa. Disse, com firmeza. Se ainda resta alguém para salvar, então vamos salvar. Como? Jonas retrucou, a voz falhando entre o cansaço e o horror. Ele cuspiu sangue no chão e apontou ao redor. Olha isso. Isso não é uma batalha, Calista. É um massacre. E a gente mal conseguiu sair vivos de lá de baixo. Elian esfregou a garganta com uma mão trêmula. Os olhos estavam escuros, mas acesos. Ele sentia a mana ainda pulsando no anel, fraca, quase morta. Mas o coração ainda batia. Vamos tentar, disse, baixo. Mas a gente não vai fugir. A gente começou isso. Calista apertou o sobretudo contra o corpo. As mãos ainda ardiam. O medo ainda a corroía por dentro. Mas ela não recuou. Então vamos terminar. Eles se olharam por um instante. Não havia mais nada a dizer. E então correram. Atravessaram o corredor tomado por fogo e sangue, passando por estandartes em chamas e colunas partidas. A sombra da criatura que os havia tocado ainda parecia sussurrar atrás deles. O peso do fragmento sumido queimava nas suas consciências como brasas escondidas debaixo da pele. Eles seguiram, porque não havia mais chão seguro. Só o fogo. Só a queda. E a promessa de que, enquanto ainda estivessem vivos, não deixariam Babylon cair sozinha. Os corredores de Babylon não eram mais corredores. Eram feridas abertas, pulsando dor, cheirando a sangue e fumaça. Onde antes existia esplendor e silêncio respeitoso, agora jazia a ruína. As tapeçarias ardiam como lembranças queimadas, e as pedras brancas do chão estavam tingidas de vermelho, cobertas por corpos e estilhaços de memórias. A magia que antes sustentava o castelo tremeluzia, moribunda, sussurrando feitiços partidos pelos cantos como orfandade. Rápido! Gritou Calista, arfando, os olhos em chamas por causa da fumaça e do medo. Ela ergueu 2 dedos e girou o punho, conjurando um feitiço de dispersão. A poeira se abriu por um instante, revelando algo entre os destroços. Ali! Berrou ela, a voz falhando ao final. Deitada contra uma parede colapsada, estava Artemis. A armadura branca, antes imaculada,
Estava trincada e rachada como porcelana esquecida. Uma poça de sangue negro se alastrava sob seu corpo, e sua lendária lâmina de gelo jazia ao lado, desfazendo-se lentamente em cristais. Um jovem mago de cura ajoelhava-se ao lado dela, tremendo, conjurando feitiços que morriam no ar antes de se formar, paralisado pela magnitude do que via. Elian caiu de joelhos ao lado dela, ignorando a dor que espalhava brasas em seu corpo. Sua mão encontrou a dela, fria, fraca, escorregadia de sangue. Artemis, sua voz era quase um sussurro. Ei, não faz isso comigo. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Os lábios dela se moveram. Lentamente. Já estive melhor. E, mesmo ali, mesmo sangrando, mesmo com o fim rondando seu corpo como um corvo esfomeado, ela sorriu. Um sorriso tranquilo. Quase sereno. Calista caiu ao lado, joelhos falhando sob o peso da cena. Vamos te tirar daqui. Vamos, disse, tentando manter a voz firme enquanto rasgava pedaços da roupa do garoto que tentava curar Artemis para improvisar uma bandagem. Fica com a gente. Fica acordada. Olha para mim. Mas Artemis virou os olhos dourados para Elian. Pupilas contraídas. Visão embaçada. Surgiram do nada, tudo foi destruído. Não tivemos tempo, nem chance. Ela tossiu. Sangue. A vice-diretora morreu tentando proteger o portão. Está tudo em chamas. Calista e Elian se entreolharam. Um olhar sem palavras. Sem soluções. Jonas chegou tropeçando logo depois, o rosto partido entre culpa e horror. Suas roupas estavam rasgadas, a pele coberta de fuligem, o sangue escorria da têmpora. Merda, murmurou, caindo contra um pilar semi-destruído, que gemeu sob seu peso. Isso foi nossa culpa. O silêncio caiu como neve suja. Artemis virou-se para ele, devagar, como quem não quer desperdiçar o pouco que resta. O que você quer dizer? Elian cerrou os dentes, como se cada palavra tivesse espinhos. Encontramos um fragmento. Um dos dele. Ele desviou o olhar, envergonhado, os olhos cinzentos fixos em nada. Estava selado, e nós abrimos. Artemis piscou. Onde está? Perguntou, com a voz cada vez mais baixa. Foi levado. Calista respondeu, pressionando uma bandagem sobre o ferimento, as mãos tremendo. Elian soltou o ar, e parecia que com ele saía o último vestígio de esperança. Fomos atacados. Um deles. Valen. Sua voz vacilou, o nome ainda um veneno em sua língua. Acabamos abaixando a guarda. Quando percebemos, o dedo não estava mais lá. Artemis fechou os olhos por um segundo. Então riu. Um som fraco, trincado. Fomos feitos de peças. Disse. Um tabuleiro inteiro e nós, títeres. Queriam você ali, Elian. Queriam que libertássemos o selo. E nós, obedecemos. Calista levou as mãos à boca, o terror finalmente transbordando. Nós, sua voz falhou. Nós abrimos a porta para o fim do mundo. Elian encarou Artemis. A guerreira gelada. A lenda. E ali estava ela, ferida, partida, mas não derrotada. Nem mesmo diante da morte. Vocês não podem recuar agora. Nenhum de vocês. Disse Artemis, apertando a mão de Elian com a pouca força que restava. Porque ele ainda está aqui. Elian congelou. Os olhos buscaram nas sombras algo que ainda não via. Um calafrio percorreu sua espinha, como o toque de um dedo gelado. E então viu, ao fundo do corredor em ruínas, emoldurada pela destruição e pelo sangue, uma silhueta. Parada, observando, como uma pintura sombria. Uma presença que não devia estar ali. Elian largou Artemis. O sangue queimava nas veias. As mãos cerraram-se com raiva. O instinto tomou conta. Elian, espera! Gritou Calista, mas ele já não a ouvia. O mundo ao seu redor encolhia. Existia apenas o som de seus passos, da respiração ofegante e daquela figura. Obrigada por estar aqui. Sua escuta dá vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar, querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.